Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Financeira. Nessa aula de número 11, eu vou trazer um exemplo aqui com uma informação nova, uma especificidade que até então não foi trabalhada. Então a gente vai com um pouco de cuidado aí, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, com o apoio da HP aí a gente consegue tirar de letra, essa novidade que a gente vai conhecer. Vamos lá. O exemplo 9. Um empréstimo de R$ 8.500 foi realizado em 20/7 e pago em 25/11 do mesmo ano. Sabendo que a taxa foi de 45% ao ano, qual foi o juro total a ser pago? Então, qual é o primeiro passo? Identificar o que o exercício está pedindo para a gente calcular. Ele está perguntando aqui, ó. Apareceu a pergunta de novo, hein? Qual o juro? Então, é juro que a gente tem que calcular. No passo 2, a gente vai extrair as informações. A primeira delas, 8.500, valor presente, legal. E o nosso prazo? O prazo, que é a novidade nesse exercício, ele aparece entre datas de 20/7 até 25/11 do mesmo ano. Ah, mas como é que eu vou descobrir de que ano que eu calculo? Qualquer ano que você quiser fazer o cálculo, você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Por isso que o exercício traz do mesmo ano, porque é indiferente. Caso o prazo, que as datas, tivesse o mês de fevereiro aqui, por exemplo, de 20 de fevereiro a 25/11, aí já poderia fazer diferença o ano, porque temos o ano bissexto, que aí teria 29 dias. Mas como não tem o mês de fevereiro aqui no meio, independente a escolha aqui do ano que vai ser utilizada para realizar o exercício. Legal? Então, o prazo para nós vai ser uma data, inicialmente aqui, 20/7 a 25/11. E a terceira informação é a nossa taxa, 45% ao ano. Bom, extraídas as informações do problema, vamos para o passo 3, que é identificar se elas estão na mesma unidade. Acho que claramente aqui a gente consegue ver que elas são bem diferentes, A taxa é uma taxa ao ano e o nosso prazo é um prazo entre duas datas, Bom, a gente já identificou que a unidade de prazo e taxa são diferentes. Vamos precisar fazer uma adequação e, feita essa adequação, a gente vai aplicar na nossa formulinha. Vamos ver o que fica. Então, nosso objetivo é pegar tudo que nós extraímos no passo 2 e jogar lá no passo 4, ou seja, substituir na formulinha. Valor presente no lugar do valor presente, prazo no lugar do prazo e a taxa no lugar do i. Só que a gente precisa fazer algumas adequações aqui. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, entre essas datas, o nosso objetivo é descobrir quantos dias eu tenho entre essas duas datas. Sempre que aparecer data, a gente vai calcular o número de dias. E depois a gente vê o que a gente faz com esse número de dias. Por exemplo, se o número de dias entre duas datas der 90 dias, pode ser que seja mais cômodo utilizar 3 meses. Se o número entre as duas datas der 360 dias, então, de repente, é mais cômodo utilizar um ano. Mas, inicialmente, a gente calcula o número de dias. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente calcula o número de dias entre as datas? Como calcular o número de dias entre as datas? Então, de posse da sua HP, caso ela não esteja já configurada da forma que eu vou apresentar, você vai ter que proceder da seguinte forma. Apertar o G, que é a teclinha azul, e apertar o número 4. O azul, aqui, ele está chamando a função azul da teclinha aqui, DMY. O que significa DMY? Dia, mês e ano, que é a notação brasileira. De fábrica, a HP vem com a notação MDY, que está na teclinha de número 5, que é mês, dia e ano, que é uma notação americana. E com a notação americana ela vai dar erro no nosso cálculo. Então, quando eu aciono o G e aciono a tecla de número 4, vai aparecer isso aqui no visor da minha HP. Isso aqui tem que estar no visor da HP de vocês, ok? Sem isso daqui não dá certo. Se já tiver, deixa, não precisa fazer esse procedimento. Se não tiver, você faz esse procedimento e deixa aqui o DMY. Legal? Feito isso, vocês vão fazer o seguinte, entrar com a seguinte informação. A primeira data
20 do 7. Então vai colocar 20 ponto, ó, ponto, é importante colocar ponto, 07/2018. Eu estou fazendo com 2018. Como o exemplo fala de qualquer ano e eu falei que qualquer ano serve, até a minha sugestão é que vocês troquem esse ano para ver que o nosso resultado vai bater, né? Então 20.07/2018 ou o ano que você escolher, Enter. Depois a gente entra com a segunda data. De novo. Entra com a segunda data, né? Que é 25.11 do mesmo ano, 2018. Né? O ponto só aparece entre os dias e o mês. Aí a gente aperta a teclinha G, ou seja, já temos um indicativo que vamos chamar a segunda função de alguma tecla. Né? E a teclinha E e X, porque o que nós queremos é o que está aqui embaixo. Ó. Esse triângulo DYS, que significa variação de dias. Ou seja, quanto que variou de dias entre essas duas datas aqui. Né? E aí nós vamos obter como resposta 128 dias. Né? Espero que você tendo utilizado outro ano, você tenha chegado também em 128 dias. Legal, temos uma informação importante, porque esse 128 dias ele vai ser substituído aqui no nosso N. Né? Então como é que fica? Fica dessa forma, né? Agora melhorou, 128 dias. Mas ainda ó, são o quê? Diferentes. Né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa nossa taxa que está o ano e transformar numa taxa ao dia. Vamos ver como é que fica? Já substituindo o quê? Na nossa formulinha. Legal? Vamos ver. 8.500 no lugar do PV. No lugar da taxa ficou 0,00125. Poxa, Carlos, da onde saiu esse valor, né? Então saiu daqui, ó. 45, que é a nossa taxa anual, dividido por 360. Né? Então, estou transformando uma taxa ao ano numa taxa ao dia e depois eu divido por 100, porque a gente já sabe que para utilizar a taxa na fórmula tem que ser na forma decimal. Né? Então, feito isso, a gente vai chegar nesse valorzinho de 0,00125. Né? Os 128 dias a gente já calculou, né? E aí agora é só proceder o cálculo, aquele cálculo que a gente já vem utilizando número do primeiro para o último, da esquerda para a direita. Chegou no último número, a gente volta com a operação da última operação para a primeira. Vamos ver como é que fica. 8.500, Enter. 0,00125, Enter. 128, ó, chegou no 128. A gente não entra com Enter, né? Já volta com a última operação, que é a multiplicação. E depois a primeira operação, que também é multiplicação. Pronto, exercício resolvido, tranquilinho. Outra maneira de você resolver é 8.500 Enter, né? O 0,00125 com o 8.500. Está vendo aqui, ó, uma multiplicação, então você multiplica. Depois entra com 128, e também está fazendo o que com os valores anteriores, ó, multiplicando. Pronto. Feito isso, ó, 1.360. Legal? Facinho, né? Espero que essa aulinha aqui rápida tenha ajudado, né? Principalmente a calcular o prazo entre datas, né? Saber calcular o prazo entre datas, que vai ser bem útil em outros exercícios que a gente vai resolver. Legal? Nos vemos no próximo. Até lá!